Chegamos à pergunta que inspirou o título dessa live, né? Os discos da Legião Urbana escondem um padrão simbólico, sem entregar todas as descobertas do livro, claro. O que você encontrou ao analisar a sequência dos discos? Olha, essa é uma pergunta difícil. Eu acho que fora o próprio mapa do Renato, eu acho que talvez assim, isso que você estava falando antes, né? Pode ter a ver de terem discos, não sei se mais para fora é o melhor termo, né? Mas eu acho que os discos da Legião, eles são muito homogêneos cada um, sabe? Eu não sei te dizer, assim, eu teria que pensar no meu estudo, sabe? Para ver se isso é um padrão. Mas, Sim, assim, é tipo assim, de que tipo de padrão a gente pode encontrar. Mas o que me parece, o que eu acho, né, como ouvinte, é que são discos que eles têm um narrador muito similar, quase o tempo inteiro, né? E, e eles. Espera aí que me perdi agora. Eu acho que eles refletem o próprio mapa natal mesmo do Renato Russo, que é o primeiro é. capítulo do livro. Uhum. É, eu acho que ali é muito representado, né? Não só por isso, mas outras coisas. Ele tem o Sol e a Lua em Áries, né? Ele nasceu na Lua quase nova, assim. Eu até considero Lua nova. Então, assim, eu acho que o mapa dele é a obra dele, assim. Você Entendi. acha o mapa dele na obra. E fazendo a pesquisa, você ouviu toda a discografia da Legião novamente, né? Houve algum álbum que te surpreendeu depois da sua pesquisa, assim, que você interpretava ele de uma outra maneira e com a pesquisa ele passou a conversar com você de maneira diferente? Eu acho que sim, assim, porque eu acho que eu fui achando cada disco, assim, eu acho que ele não, nenhum exatamente me surpreendeu, eu acho que ele ganhou novos elementos, assim. Tá, Eu fiquei mais surpresa com a astrologia do que com os álbuns, tá. sabe? Porque, tipo, eu fazia o primeiro capítulo, aí, tipo, eu fui pegar o primeiro álbum, então eu abria o mapa e punha o disco para tocar. Aí ficava olhando, pensando, e eu lembro quando eu fiquei chocada quando até os discos solos estavam fazendo sentido, sabe? Entendi. Porque ele tinha um mapa que indicava mesmo uma ligação com o estrangeiro, bem na época que ele fez acho que o primeiro, né, o Stonewall. Aí Nossa, depois tinha um mapa que era muito perfeito com a ideia da ancestralidade, né, quando ele foi gravar o disco italiano, entre outras coisas, mas ele tinha esse desejo, né, de falar da família. Ele foi para a Itália para se inspirar e tal. Então, assim, eu acho que eu fiquei mais surpresa com a astrologia do que com os álbuns, assim. Os álbuns eu já gostava. O que eu acho que acontece, assim, pelo menos comigo, é que eu conheço muitos álbuns. Então, os álbuns que eu menos gosto, hoje em dia eu gosto de ouvi-los porque, para mim, eles soam mais como novos do que os álbuns que eu estou cansada de escutar, sabe? claro, claro. Então, o Quatro Estações, que eu acho que é um disco que eu ouvi menos, assim, eu acho que é um álbum que eu venho descobrindo ele novamente e achando outras músicas, assim como o próprio A Tempestade, assim, que era um disco muito triste, né? E ele morreu, então, na época, pelo menos eu ouvi até bastante, mas não como os outros, assim. Entendi. E A Tempestade eu ouvi pouco, o Quatro Estações eu ouvi bastante na época. A Tempestade ainda me incomoda um pouco, mas é, hoje eu lido melhor com ele, mas na época assim, eu ouvi e fiquei anos sem ouvir, por eu conta da fico achando tristeza.
umas músicas incríveis lá hoje em dia, assim. E o Quatro Estações, eu lembro quando eu peguei ele de volta, que eu acho que, não sei você, assim, mas para mim, quando a Legião lançou o Quatro Estações, eu gostei, porque eu gostava muito de Há Tempos e tudo. Mas, né, você via que era um disco mais pop. Para quem era meio adolescente, era meio, ah, não, a banda tá fazendo isso, né? Teve um certo. Teve alguns fãs que não gostaram, né? Porque era menos roqueiro, sei lá. Então, e aí eu lembro uma vez que eu falei, nossa, eu tô com tanta, queria tanto ouvir um novo álbum da Legião. E aí eu falei, eu vou ouvir o Quatro Estações, porque eu conheço os hits, mas as outras músicas, eu era um lobisomem juvenil, aquela 1965 Duas Duas Tribos, tribos. eu nunca tinha prestado muita atenção, então isso foi antes da pesquisa até, né? Claro. Então, eu às vezes tenho isso, assim, era uma banda que eu gostava muito e que faz 30 anos, né? Tudo bem, teve aqueles materiais que eles lançaram depois, mas as coisas mesmo que o Renato quis lançar não tem mais, né? Então, eu reouço, assim. O que eu acho que dá para fazer é que uma hora você tem que acabar o trabalho, né? É ficar achando outras coisas no mapa. Mas aí fica um negócio sem fim. Está sempre desvendando uma camada nova, Sim, né? mas é possível. Sim. Ainda só para eu esgotar aqui minha última pergunta sobre essa questão de conexões, assim, que é um tema de interesse meu, espero que seja da galera que está nos assistindo também. Ouvindo os álbuns, com a sua pesquisa, alguma conexão apareceu de forma tão clara, assim, que você ficou impressionada? Tipo assim, como isso aqui eu não tinha percebido antes e tal, e é tão na vista, assim. Eu acho que essa questão do Júpiter, assim, que eu acho esses dois discos, assim, e a posição do Júpiter muito emblemáticos, assim. Eu achei impressionante, assim, Entendi. isso ter acontecido. Eu acho que acabou sendo meio uma prova, é uma palavra muito forte, mas assim, uma prova que é possível você fazer esse tipo de mapa, porque lá na escola onde eu estudei, na Saturnália, nessa matéria Cinemacel, o que eles fazem, né? A gente faz. Você pega a hora que o filme estreou. O filme estreou em Cannes, 5 da tarde. Você coloca lá e você faz o mapa do filme. Não é se o filme fez sucesso. Se o Sim, carinha entendi. morreu, teve um casamento. E é um exercício muito interessante, porque é quando você percebe que a astrologia justamente ela dá para você fazer ela para tudo. Tanto que mesmo antigamente, né, até hoje, mas tem a astrologia horária. Então você faz uma pergunta como se fosse para o tarô, sabe? Sei lá, onde está meu caderno? Ou uma pessoa desaparecida vai voltar, e aí você abre o mapa como se fosse uma carta de tarô, sabe? E a resposta está lá. Você pode fazer isso, dá para a gente fazer um mapa dessa entrevista, sabe? Pegar às 7 horas, como estava o céu. Então, assim, como é um universo muito aberto, mas os símbolos nem tanto, mas você consegue usar. Eu acho que te dá uma liberdade e de você entender que você pode fazer outras associações àqueles planetas sem sair do que o planeta é, sabe? Tipo uma poesia, né? Que às vezes você pega uma palavra ali e a palavra com aquela palavra gera outra coisa, né? Entendi. Então, enfim, aí eu cheguei a fazer lá, eu fiz aí na pandemia eu fiz mapa de 2 filmes, fiz um estudo bem profundo. Depois eu falei, bom, se tem mapa de filme, dá para ter mapa de disco, né? Aí eu Claro. fiz um mapa de disco, fiz o mapa do Matriz, da Pitty, e fiz o mapa do Nó na Orelha, do Criolo. E aí, na época da pandemia, daí eu comecei a fazer uns textos curtos de alguns lançamentos, sem me aprofundar tanto, assim. Então, aí eu fiz vários. E dá E, muito trabalho, Mariana, fazer, por exemplo, um mapa de um álbum, assim, quanto tempo você leva? Só uma curiosidade minha mesmo. dá muito trabalho. Né? Você leva semanas?
Difícil dizer, assim, depende de quanto tempo você trabalhou. Se eu for ler um mapa para uma... Se eu for ler, fazer tudo sozinha e entregar ele pronto, sei lá, se for em tempos corridos, acho que eu demoraria umas, sei lá, 3, 4 horas. Depende do tanto de coisa que eu fui pesquisar, né? Para Entendi. fazer aquele mapa. Porque, em geral, assim, quando você já está formado há um tempo, a astrologia mesmo você sabe, mas você tem que ficar refletindo um pouco, assim, que é muito diferente de uma consulta. Se você for fazer uma consulta, eu vou estudar o básico do seu mapa, mas na nossa conversa eu vou encontrando, né? As coisas Tá. que você também está trazendo e tal. Mas se for o mapa de um álbum, aí depende também quantas vezes você ouviu o álbum, é meio relativo, assim. Mas, assim, dá um trabalho. Tipo, esse trabalho que eu fiz, acho que foram alguns meses de trabalho. Mas eu podia ter feito uma pesquisa mais simples. Acho que também vai de cada pessoa, do tanto que a pessoa é perfeccionista, né? Mas, assim, Entendi. para você fazer um mapa mesmo, estudar ele bem, sei lá, pelo menos no mínimo umas 4, 5 horas, assim. Ou se for numa consulta, você pode, né? Cada astrólogo tem seu jeito de trabalhar. Colocar lá o básico e ver como aquela consulta anda. Porque você Uhum. pode ficar falando de um mesmo mapa durante 7, 8 horas. Ninguém aguenta isso. Então, você está Entendi. atendendo a pessoa, tem que ver a demanda que a pessoa está trazendo. Aí acaba sendo um diálogo, né? E o mapa está lá, só que sempre você consegue ir encontrando outras coisas, fazendo outras associações, sabe? Entendi.